Bem, boa tarde, professor Renê. Que alegria tê-lo aqui. Hoje é dia 31 de julho de 2024 e pensando nós do Fórum Acidentes de Trabalho temos um espaço que é um canal YouTube onde a gente está acostumado a trabalhar com entrevistas e tendo acompanhado, né, o lançamento da obra Patologia do Trabalho, o essencial, o novo e a prática, que é a quarta edição do livro Patologia do Trabalho, que você historicamente vem organizando, a gente decidiu, então, te convidar para um bate-papo sobre o significado, a importância do lançamento dessa obra. Eu vou só citar rapidamente aqui alguns dados da obra, né? Acabamos de falar do título. O René Mendes é o organizador editorial dessa obra e convidou para essa edição quatro organizadores associados, os colegas Álvaro Roberto Crespo Merlo, do Rio Grande do Sul, eu e o Deberto Muniz de Almeida, aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, o João Silvestre da Silva Júnior, colega pernambucano radicado aí em São Paulo, e a colega Márcia Bandini, que talvez aqui entre ainda ao longo dessa conversa aqui para a nossa conversa. A obra é editada pela editora Ateneu, a exemplo dos números anteriores. Então, eu queria abrir essa conversa dizendo que vai ser uma conversa a ser divulgada nesse canal YouTube e ser amplamente difundida e de livre acesso para todos os interessados, podendo ser disponibilizada também em outros espaços da internet, uma página que você tenha, Renê, ou outras páginas, da Frente Ampla, assim, por diante. E é um bate-papo que a gente procurou mapear algumas questões, e talvez para a abertura, Renê, eu gostaria de pedir que você iniciasse com uma breve apresentação de você mesmo, Renê por Renê. Você já é bastante conhecido aqui do nosso público, mas pudesse iniciar com essa breve apresentação e aí já emendar com suas impressões iniciais a propósito do significado do lançamento dessa quarta edição da obra, como é que ela vem sendo recebida. Renê, a palavra é sua. Tá bom, muito obrigado, Hildeberto, meu querido amigo, professor, colega ilustre, por viabilizar este encontro, esta conversa, né? Essa entrevista. É uma honra para mim poder conversar com você e com o público que daqui para frente vai estar de vez em quando espiando ou assistindo ou de alguma forma participando dessa conversa que já não é só entre nós dois, mas com muitas pessoas queridas e daqui para frente e para sempre, né? O vídeo vai durar mais do que eu, provavelmente, e do que você talvez também. Mas eu queria, então, era começar com agradecimento por essa oportunidade e dizer que este ano, né? Este ano 2024, particularmente o mês de junho, nós estamos em julho agora, ele é um ano precioso, um mês muito precioso, e é uma data emblemática do dia 21 de junho passado, né? Então tem um pouquinho mais de um mês em que nós todos fomos agraciados por, de repente, poder visualizar esta obra maravilhosa pronta, né? Eu digo pronta porque é um processo lento. E esse processo, ele envolve um pouco o que eu chamaria assim, até a minha história mesmo. Você pediu que comentasse um pouquinho sobre minha história de vida profissional, e então eu quero dizer que chegar a uma quarta edição de um livro que começou, este livro, que começou a primeira edição em 1995, mas ele também já é, o de 95 já é um segundo livro, na verdade, o primeiro livro.
começou em 1980 e eu, às vezes, ressuscito esta. Não sei se vai conseguir ver direitinho aí a imagem dele, talvez tenha algum probleminha com a imagem do livro, mas se não, vocês se não conseguirem, nós vamos depois liberar essa imagem para entrar em algum momento, que é um livro de 80, 1980. E pensando bem, eu até agora mesmo fui rever um pouco o livro e disse, ué, mas eu fui muito corajoso, né? Porque em 80 eu tinha apenas, era meu 8º ano de atuação profissional. Eu sou graduado em medicina pela Escola Paulista de Medicina, no ano de 1971, portanto, há 50, vai fazer 53 anos, agora em dezembro, mas em 72 eu começo a minha trajetória profissional e, portanto, em 72 eu começo estudando por alguns livros. E, ao estudar para alguns livros que eram, na época, franceses, ou ingleses, ou norte-americanos, ou italianos, foram os livros que, por onde eu estudei, eu senti a falta de haver livros em português, e como eu sempre disse em todos os prefácios dos livros que eu organizei, não é só uma questão de idioma, é uma questão também de cultura, de valorização da produção nacional, respeito aos autores nacionais. Então, é muito diferente produzir um livro no Brasil do que traduzir um livro no Brasil, por mais idônea que seja a fonte. Eu estudei com essas fontes idôneas do Hunter, e do autor inglês, livros clássicos da Itália e da França e dos Estados Unidos. Tenho todos aqui, inclusive, guardados ainda, porque são preciosos. E só que eu, ao estudar, percebi que faltava a nossa vivência, a nossa experiência. Então, em 80, então eu tinha 8 anos de atuação, é que eu fui convidado pela editora Sarvier, na época era uma editora vinculada a professores da Escola Paulista de Medicina, que era um ramo da editora Saraiva, o Laboratório Xavier, e formava Sarvier. E esta editora, então, que era uma editora na área médica, me convidou e eu organizei um livro chamado Medicina, Trabalho e Doenças Profissionais, em 1980, que é esse que eu tentei mostrar agora, mas ficou um pouco desfocado. E daí para frente, então, a recepção desse livro foi muito grande. Consta, a editora diz que vendeu mais de 10 mil exemplares a partir de 80, e isso me levou, então, a 15 anos depois, em 1995, a pensar um pouco na reedição ou refazer o livro. E aí vai começar a história para todo o trabalho. Mas antes disso, eu quero dizer que nessa altura da vida, então, eu tinha iniciado a minha trajetória de trabalho na Fundacentro, onde foi meu primeiro emprego como médico do trabalho em formação, ano 72, de maio de 72 até início de 76, enquanto a Fundacentro me apoiava, até com muita generosidade, a minha própria formação, seja frequentando serviços do SESI, sob orientação do professor Bernardo Bedricol, seja fazendo os cursos na Faculdade de Saúde Pública, tudo que tinha direito, oferecido pelo professor Diogo Pupo Nogueira e seus assistentes, e muitas disciplinas, e depois o curso de saúde pública. Eu sou, antes de ser médico de trabalho, eu sou médico sanitarista, e depois é que eu fui fazendo o que tinha por lá, até fazer depois o mestrado em 75, com o tema dos acidentes de trabalho em pequenas empresas, mais tarde, em 78, o doutorado sobre silicose, também na Faculdade de Saúde Pública, também sob orientação do professor Diogo Nogueira, e mais tarde, em 85, a meu concurso livre-docência, também presidido pelo professor Diogo Nogueira. Portanto, a minha trajetória formal acadêmica de pós-graduação se deu toda na Faculdade de Saúde Pública da USP, e, portanto, a partir da minha formação, graduação na Escola Paulista de Medicina, passa a ser, então, alguém que está fazendo a sua pós-graduação na Universidade de São Paulo, na USP, que, aliás, é onde estou vinculado atualmente
Então, essa trajetória me levou depois à carreira acadêmica propriamente dita, como professor na Unicamp, de 77 a- ao ano 91, e mais tarde, de 91 a 2016, perdão, a 2007, na Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Medicina Preventiva e Social, da UFMG. Portanto, como professor, eu tenho dois vínculos históricos com a Unicamp e com a UFMG no Brasil, e com a Universidade Johns Hopkins, a Escola de Saúde Pública, em Baltimore, onde fiquei vinculado durante um período de quase 20 anos como professor visitante a partir de 83. Então, a minha trajetória passa pela Unicamp, segue pela UFMG, mas é toda interrompida, né? Minha carreira, ela é uma carreira que eu avalio como muito atípica, né? Eu não sou um professor de carreira acadêmica continuada, eu alterno intencionalmente com atividades da prática, sobretudo práticas de políticas públicas, seja primeiro trabalhando com o Ministério da Saúde no Brasil, depois trabalhando com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, 2 anos em Washington, mas antes disso, vários anos como consultor, e depois de sair também 2 anos como consultor, e mais tarde 2 anos com a Organização Internacional do Trabalho, o OIT, sediada em São Paulo, mas com vínculo em Genebra e Lima. Então, e também com a gestão pública no Estado de São Paulo, como secretário de Saúde adjunto, no ano 87. Então, este mix de gestão, de políticas e de ser governo, trabalhar em agências internacionais, foi alternando com os empréstimos que principalmente a Unicamp fez, dos meus 15 anos de Unicamp, foram todos entrecortados por estes empréstimos à administração, à minha trajetória internacional, pública no Estado de São Paulo, federal em Brasília, e internacional em Washington e em Genebra. E depois, então, eu retomo a carreira e completo na UFMG, onde vim me aposentar. Quer dizer, na verdade, fiquei ainda como voluntário até 2007. Então, eu completo uma carreira que começou trabalhando aos 12 anos de idade, aos 14 office boy, já fui bancário, já fui escriturário, já fui servente pedreiro antes disso, e escritor de revistas enquanto fazia curso médico. Enquanto fazia curso médico, eu trabalhava em banco à noite, são anos penosos, mas ao mesmo tempo me levaram ao mundo do trabalho, e portanto me considero que a escolha do campo da especialidade em medicina do trabalho e do campo saúde do trabalhador são decorrência de uma trajetória de muito trabalho até o dia de hoje, que estou agora com 78 anos e meio. Renê, Então, com isso, eu quero dizer o seguinte: fui me cacifando com o trabalho e fui cuidando de escrever sobre o trabalho, sua relação com a saúde ou vice-versa. eu queria primeiro saudar aqui a chegada da Márcia Bandini, colega que também foi convidada para esse bate-papo aqui. Márcia, o René iniciou sua resposta a uma primeira questão e fez uma apresentação sobre a sua trajetória de vida e o início da publicação da primeira versão, né, do Patologia do Trabalho, lá em 95, né? Mas comentou também a versão anterior do livro. E eu vou te deixar à vontade, mas a gente tem uma sequência de questões onde a gente vai conversar com o René e, ao mesmo tempo, dependendo dos aspectos que ele for comentando, a gente pode puxar um atalho, fazer um acréscimo aí na conversa. René, você, eu queria primeiro lembrar que aquela versão lá de 1980, eu comprei o meu exemplar no livreiro, lá na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Espírito Santo. No começo dos anos 80, eu adquiri meu exemplar. Foi muito útil, muito legal. Mas
É, eu te passo, te devolvo a palavra. Então, se você quiser fechar nessa sua primeira resposta, esse, essa questão da quarta edição do livro, né? Essa quarta edição, então, é um desfecho de um processo de três edições anteriores e de um longo período de mudanças no mundo do trabalho, nas políticas de saúde, na emergência até aqui entre nós, de América do Sul, América Latina, dessa visão de saúde do trabalhador, que termina influenciando diretamente as escolhas e o desenho da quarta edição do livro. Então, fique à vontade, se quiser comentar um pouco mais especificamente sobre essa questão das obras. Obrigado pela oportunidade. Que bom ver Márcia Bandini aqui também na sala da gravação. E estamos então aqui agora com eu disse que junho de 2024 tinha sido um mês muito especial para mim na minha trajetória, porque culminava com o lançamento no dia 21 do livro desta quarta edição, que é o objetivo desta nossa conversa. E eu disse também que o processo é longo, quer dizer, os processos de maturação de livros são longos, e este também foi longo e, de certa forma, penoso. E eu vou chegar até dizer por que penoso, mas é porque nessa trajetória, são 44 anos de trajetória, então, desde o primeiro livro, ou então, por outra conta, vai fazer 30 anos ano que vem, da primeira edição do Patologia do Trabalho. Então, são 44, ou, na outra conta, 30 anos, ou 29 nesse momento, extremamente ricos, né? Ricos na evolução, como você mencionou, e onde nós saímos, né? Eu saio, bom, eu comecei com saúde pública, como eu disse, eu entrei na medicina do trabalho pela vertente da saúde pública, e outros fazem por outros percursos, mas eu fiz por esse percurso, e então foi ele que me guiou, como você foi, até hoje é guia ainda para mim a saúde pública, os valores da saúde pública, da saúde coletiva, entre outros, entre outros. Mas essa evolução, ela contou no percurso, primeiro, com grandes modificações no mundo do trabalho, como você mencionou. Basta ver, por exemplo, esse livro de 1980, que eu estava revendo agora há pouco, ele tem capítulos inteiros, ele é um livro chamado Medicina do Trabalho e Doenças Profissionais. Então, tanto a abordagem do próprio campo, ele está limitado a uma especialidade médica chamada Medicina do Trabalho, que na época era bem nascente, né? Eu comecei em 72, mas oficialmente também no Brasil, com esse nome, com essa visibilidade, foi a partir, essencialmente, do ano 72 também, embora houvesse colegas que já estivessem praticando antes, do seu jeito, a especialidade. Mas o que eu ia dizer é que, para além da especialidade de medicina do trabalho, foi descortinando a necessidade e os desafios de uma perspectiva multiprofissional, interprofissional, uma perspectiva política, a caminho da construção de um projeto político, né? De saúde do trabalhador, que na década de 80 no Brasil recebe talvez o maior impulso, né? Seja até pelo coincidir com a década da abertura, faz parte do processo de abertura democrática no Brasil, e a construção dos conceitos sobre o campo da saúde do trabalhador, participamos ativamente, naturalmente, e então foi ficando claro que medicina do trabalho era pouco, e também foi ficando claro que doenças profissionais era pouco, né? Doenças profissionais era uma necessidade. Então, nesse livro de 80, por exemplo, há um capítulo inteiro sobre chumbo, um capítulo inteiro sobre benzeno, um capítulo inteiro sobre manganês, um capítulo inteiro sobre pressões atmosféricas anormais e outros sobre ruído e outros sobre radiações, e mostrando as grandes preocupações da época, né? Eu fui especialista em silicose, ainda sou até hoje interessado em pneumopatias ocupacionais,
E então tinha um capítulo enorme, mas tem também outras pneumoconioses lá em 80. Tem a pneumoconiose do carvão, por exemplo, tem a pneumoconiose, as pneumoconioses metálicas, que convidei os colegas chilenos, já na época tinha a perspectiva de ser uma obra latino-americana, há capítulos com autores argentinos, chilenos, cubanos, na verdade, cubano que estava em Miami, que era o maior especialista em assuntos de manganês, o professor Rafael Penhalver, e outros que, então, deram esse tom, vamos dizer assim, de uma patologia essencialmente por agentes, né, por fatores, no caso, assim chamados agentes químicos ou fatores de risco de natureza química e física, e ainda não entraram outros de ordem biológica. E essa evolução, então, faz com que, em 95, já haja uma total reformatação na primeira edição, onde, então, começa a haver uma abordagem por aparelho ou por sistema, e não já por doença, não por agente, mas por aparelho e por sistema, a caminho do que viria a ser, naquela segunda metade da década de 1990, a futura lista da primeira lista, assim chamada, das doenças relacionadas ao trabalho, toda sempre assentada num matriciamento de duas variáveis, né? A variável, os fatores de exposição e a variável, os tipos de adoecimento, patologia. Então, a de 95 já se antecipa, até porque também neste período, não só a sistematização começou a ficar mais clara, eu participei das discussões da OIT, por exemplo, para elaborar a nossa lista de 99, eu estava lá em Genebra e também a professora Elizabeth também esteve nessa época lá conosco, comigo, e nas discussões sobre uma lógica estruturante do adoecimento relacionado ao trabalho. E ela havia mudado muita coisa, felizmente. Então, 95 já inaugura uma sistematização por aparelho, por sistema, e inaugura também, prepara o caminho para a lista de 99, e além de trazer uma grande novidade, vamos dizer assim, que foi tudo o que aconteceu de 85 até 95, principalmente em alguns países, mas também encabeçado pela Organização Mundial de Saúde, que era a ampliação do conceito de doenças profissionais para o conceito de doenças relacionadas ao trabalho, work-related diseases, que teve a contribuição do professor Schilling e do professor Dr. Batavi e outros da OMS em 84 e 85. Nós estávamos, na época, antenados com isso. Eu já tinha trabalhado na própria organização por 2 anos, depois continuei como consultor da Organização Mundial de Saúde, mesmo em Genebra, por várias vezes que o professor Dr. Batavi me chamou, e era justamente porque havia dado um clique, dizendo assim, não, é muito mais do que as doenças profissionais. As outras doenças também relacionadas ao trabalho são talvez até mais importantes, tendem a crescer. E é nessa toada da marcha das doenças profissionais em direção às doenças relacionadas ao trabalho, incluindo as profissionais, mas ampliando as, as possibilidades de nexo, né? Que entra a classificação de Schilling, que eu abracei, aliás, eu abracei primeiro o professor Schilling, em Genebra e em Londres, mas fui o introdutor no Brasil dessa classificação de Schilling, que, né, não é dogmática, mas ela abre o horizonte para mostrar que as interfaces em trabalho e saúde e adoecimento são bem maiores do que aquelas de agente único e de doença única, que era a lógica das doenças profissionais. Então, estou dizendo isso porque isso obrigou a que 95 já fosse, o livro fosse já saísse do âmbito da medicina do trabalho, saísse do âmbito das doenças profissionais, e até no nome ele mudasse para patologia do trabalho, mostrando que era para muitas outras pessoas, muitos outros públicos, muitos outros profissionais, para além da medicina do trabalho. Então, considero que o maior ocorreu de 80 a 95, que foi muitos anos, são 15 anos, e nesse ínterim fui assediado por várias editoras, inclusive com episódios, às vezes, assim, até bem um pouco recomendáveis de como se assedia um autor para que ele assine um contrato com a editora
E isso aconteceu, inclusive, em 94, 95, até eu ser convidado pela editora Ateneu, que eu já tinha sido até assinado contrato com outra editora, e tínhamos que fazer um ajuste aí na reformulação de um contrato, inclusive de evolução de valores, etc. O que eu quero dizer é que em 15 anos mudou muito. Aí, de pouco em pouco, foi havendo novas edições, praticamente 8 anos entre 95 e 2003, a segunda edição, e essa segunda edição cresceu muito, né? Passou para 2 volumes, e aí nesse ínterim já existia a lista, que aliás eu fui o coordenador da elaboração da primeira lista, de 99, e essa lista praticamente foi a matriz para o novo livro de 2003, já em 2 volumes, muito ampliado, cheio de muita densidade mesmo. E depois, mais 10 anos, a terceira edição, 2013, 2014, a terceira edição, e aí mais 10 anos, a quarta edição. Então, praticamente, bom, sempre ouvi falar isso, e é verdade que em textos técnicos, textos científicos, e que citam muita legislação, 5 anos, 10 anos é um período crítico para haver novas edições e há muito obsoletismo que se acumula nesse percurso com intervalos tão longos quanto 8, 10 anos. Muito obsoletismo, principalmente com citações de legislação e normativas e também com conteúdos técnicos científicos e eu diria também políticos, né? Nós evoluímos muito, felizmente, nesse período todo, que agora, como eu disse, para o livro para todo o trabalho, já são agora 29 anos, quase 30, e para o primeiro são 44 anos. Então, é uma evolução que não é só uma evolução, aconteceu fora de nós, assim, aconteceu no Brasil, aconteceu no mundo. Nós fomos também, estivemos no coração dessas mudanças, né? Com protagonismo, enfim, com questionamentos, com lutas importantes, né? Seja eu, sejam outros colegas que tiveram protagonismo muito grande na construção desses conceitos revisados, todos revisados e ampliados, inclusive muitas brigas e muitos sabores também nesse percurso. Então, a quarta edição, ela vem depois de 10 anos ou mais, né? 11 anos da terceira, não é simplesmente uma sequência, mas é também um processo. E digo aqui, já disse em outras ocasiões, que eu praticamente havia desistido de fazer uma nova edição 10 anos depois da anterior, da terceira, e não só por desânimo, mas como pela complexidade. E essa quarta edição somente se tornou possível pela estratégia de convidar organizadores, foram chamados de organizadores associados, onde então você e o Deberto foi convidado, a minha colega, a professora Márcia Banini, que está aqui na sala, foi convidada, e mais 3 pessoas foram convidadas, uma declinou, infelizmente, e os outros aceitaram, que é o João Silvestre e Álvaro Merlo. Então, somente com essa garantia de ter mais pessoas na coordenação, na organização, é que eu retomei um projeto abandonado, que estava me judiando, inclusive, em função de ter assinado um contrato e depois ter percebido que não daria conta em 2018, por aí, 2019. Então, esta desistência me custou muito de energia e de sabores, e ela foi, vamos dizer, superada pela colaboração de colegas ilustres como vocês. Renê, a propósito dessa quarta edição, tem uma questão que foi sugerida pela Márcia, então vou até passar a palavra para ela, né, que era sobre essa organização do livro num único volume em 4 partes, né, que então vou deixar para a Márcia, já que foi ela que fez a sugestão, se ela quer acrescentar algum aspecto, algum pedido para você de falar um pouco além disso que você já nos adiantou sobre a obra. Márcia, lembra de ligar o seu microfone e boa tarde.
tarde, Roberto Pará, querido. Boa tarde, René Mendes. É uma alegria, em pleno meio da semana, né? A gente conseguir dar uma fugidinha das muitas atividades para estar aqui com vocês, né? Fiz questão, não vou poder ficar o tempo inteiro, mas fiz questão de entrar para prestigiar e dizer da minha alegria quando recebi o convite, né, do professor René Mendes, da alegria também de ter participado durante todos esses anos, né? Foram anos, quase 3 no total, se a gente pensar desde a primeira reunião para pensar no propósito do livro, no formato do livro, até efetivamente ser o lançamento. Eu costumo brincar, né, com o pessoal, estou até com o livro aqui em mãos, né? Mostrar aqui, estou com o livro em mãos, Não e vai, essa quase não não, vai me fazer inveja. não vou fazer inveja, né? Não, mas assim, porque ele se tornou, em sendo professora, a Patologia do Trabalho não é um livro de cabeceira, né? Mas ele é um livro que está em cima da mesa da gente como professor o tempo inteiro. E por ocasião do lançamento, eu fiz até uma brincadeira, né, com o pessoal. Quem me conhece sabe que eu sou muito bem-humorada, mas eu não brinco com coisa séria, né? E o fato dessa quarta edição ter um volume, ao invés de 2 volumes, foi uma decisão que me parece muito acertada, mas isso não significa que teve menos trabalho, né? Talvez, pelo contrário, a gente teve muito trabalho de conseguir pensar na estrutura do livro e dentro dela, de cada parte, de cada capítulo, de fato, aquilo que era essencial, novo e a prática, né? E falar sobre as 4 partes, então, só lembrando aqui para quem vai nos assistir, a parte 1 do livro fala dos fundamentos da patologia do trabalho. A parte 2, que eu tenho um carinho muito especial, que vai discutir novas e antigas causas de adoecimento e morte de trabalhadoras e trabalhadores no Brasil. E aqui eu já faço um parênteses, porque quando a gente olha, né, a nossa sociedade brasileira, desde o seu arcabouço legal, a organização do trabalho, todas as nossas diferenças econômicas, as desigualdades sociais, de fato a gente vive em um país onde o novo está presente, as novas tecnologias estão presentes, desafiando o nosso conhecimento para além daquilo que a gente conhece, ao mesmo tempo, e muitas vezes na mesma rua, em que o antigo, né, e até aquilo que deveria ter desaparecido, como trabalho análogo à escravidão, convive também, né? Então, fechado esse parênteses, eu vou para a parte 3, que fala especificamente sobre as doenças e outros agravos à saúde relacionados ao trabalho. Estava aqui ouvindo muito atentamente o professor René falar desse processo, né, lá de 90, né, que culmina em 99, da estruturação da lista e como existe esse diálogo entre a lista de doenças relacionadas ao trabalho e o próprio livro. E como isso, esse diálogo e a obra em si, adquirem uma importância para além de Brasil, né, uma importância internacional mesmo. O livro é uma referência para outros países, com destaque aos países da América Latina. E eu posso dizer isso com base em experiência própria entre os anos aí de 2018, 2019, quando eu tive a honra de fazer parte de um grupo de trabalho que estava revisando a lista de doenças, né, para a sua versão ampliada e atualizada, que acabou sendo publicada em 2023, um dos primeiros passos que nós fizemos, e nesse sentido, nosso colega João Silvestre Silva Júnior, que não pôde estar conosco hoje, mas faz parte do grupo, né, de pensadores, ele fez o estado da arte de listas internacionais e de listas estrangeiras. E eu lembro de acompanhar esse processo, nós discutimos várias das listas que apareceram. Então, assim, é impressionante ver como alguns países da América Latina, depois de 99, né, Renê, acabaram também desenvolvendo não só as suas listas, mas as suas publicações de referências para esses países e que usavam a referência brasileira. Faço esse parênteses, então, para destacar a importância da parte 3, e aí a parte 4, que busca exatamente, né, na ideia do essencial, do novo, da prática,
a parte 4 do livro, ela é toda pensada em elencar possíveis respostas aos problemas mais comuns de saúde, né, ou para a saúde de trabalhadores e trabalhadoras, não só do nosso país. Fiz aqui uma navegação muito rápida, né, e acho que nós somos felizes, né, quando a gente colocou, em primeiro lugar, possíveis respostas, porque nós não temos todas as respostas, mas é importante a gente trazer as propostas que vêm sendo discutidas e para os problemas mais comuns. Porque se a gente fosse abraçar o todo, nem sei se o todo seria possível, certamente um volume do livro não daria conta, né? Então, acho que nós precisamos fazer alguns recortes. Então, eu acho que essa quarta edição, ela mantém, né, ela respeita a tradição de edições anteriores, principalmente na parte da fundamentação e da estruturação das doenças, né, por aparelhos ou por sistemas. E como novidades, quando a gente fala das causas, né, acho que o livro foi muito feliz de trazer com mais aprofundamento questões que ou são novas ou precisam ser melhor discutidas e aprofundadas, como os aspectos organizacionais e psicossociais do trabalho. E realmente essa parte 4, eu acho que ela fecha, né, com algumas diretrizes, com algumas recomendações possíveis, para que a gente não fique olhando somente para o processo de adoecimento e também pensar na prevenção, na proteção, na reabilitação dessa população trabalhadora. E de uma maneira assim, navegando superficialmente é o que eu tinha aqui para contribuir inicialmente, querido. Eu vou pedir ao Renê que comente um pouco, no final das contas, assim, como que você vê, Renê, é, na verdade, assim, a gente escolheu esse formato, né? Mas como que você vê a adequação desse formato como uma contribuição para o enfrentamento dos desafios que a gente tem no campo da saúde do trabalhador? Eu, eu sei que você se mobilizou pessoalmente de uma forma intensa para ir além do trabalho de ser o coordenador, né, do desenho dessa obra. Tanto que, assim, eu depois vou pedir que você fale um pouco mais sobre a contribuição específica sua de capítulos que você escreveu, e eu acho que são muito momentos em que você estava procurando se colocar, estava colocando, apresentar. é, é, Agora, já que a gente falou muito de mudanças no mundo, né? é, Ao mesmo tempo havia um curso de mudanças no Renê, né? E você estava querendo não só contribuir para a reflexão sobre uma resposta a esses desafios, e os desafios que foram se dando com essa característica que a Márcia comentou. Foi uma transição epidemiológica onde o novo não substituiu o velho, né? As coisas se sobrepuseram. Então, como que você viu até que ponto, Renê, você se considera, vamos dizer assim, satisfeito plenamente nunca, né? Mas com a resposta que foi possível e com a resposta que foi construída. Obrigado, Márcia, obrigado, Hildeberto. É, eu vou começar pelo oposto, vou dizer. Eu senti falta na quarta edição de espaço ou visibilidade, ou enfim, oportunidade de trazer algo que eu valorizei muito nos livros, nas edições anteriores, que foi um pouco mais da história, da saúde do trabalhador, da patologia do trabalho mesmo, até chegarmos na atual sistematização e no estado atual do conhecimento. E nós tivemos, a Márcia tem razão, acho que fizemos mais de 60 reuniões dessa equipe de organizadores, e eu já disse isso, que eu fui o voto vencido, porque eu queria realmente dar mais visibilidade ao que
era um investimento meu desde a década de 70, que era resgatar a história. Creio que tenho hoje, até hoje, o maior acervo da história da patologia do trabalho no Brasil, com certeza, e talvez na América Latina também, que se perdeu na quarta edição, e isso vai ficar para, não sei se, nem vou dizer quinta edição, porque se caiu na quarta, não volta na quinta, Não, mas vai mas virar uma publicação à parte, querido. aí essa parte se perdeu e eu também não sei ainda como resgatá-la e onde apresentá-la, que são preciosidades que eu tenho da nossa própria construção, que fizemos da patologia do trabalho no Brasil e fora também. Como eu disse, eu trabalhei vários anos no âmbito da América Latina, não só em Washington, mas viajei todos os países da nossa região, seja pela OIT, seja pela OPS, e ainda agora esses dias, até escrevi uma publicação que ninguém leu, sobre a Venezuela, a preciosidade da Venezuela, e quanto que eu valorizo esse país, onde fiquei meses estudando um problema que foi colocado na minha mão em 1980, que era o problema das pneumopatias do trabalho, as pneumoconioses, naquele país. Mas eu quero dizer assim, perdeu-se alguma coisa, mas ganhou-se, sem dúvida. E alguém também já colocou para mim, uma vez até de forma um pouco irônica, dizer que é melhor investir no futuro do que investir no passado, ou seja, em vez de gastar tempo resgatando o passado, tentar ajudar a construir o futuro. E eu estou nesse dilema entre querer contribuir para construir o futuro e, ao mesmo tempo, não querer me perder a memória, o registro que nós temos, infelizmente, com pouca visibilidade e agora menos ainda. Ficou nas edições anteriores, mas não está agora na quarta edição. Mas a fundamentação, a estruturação dessa quarta edição guarda, em linhas gerais, a mesma das edições anteriores, e ela tem uma lógica, sendo que a parte central, a parte 2 e a parte 3, com letras também do alfabeto, são a lógica, basicamente, da lista, né? A lista de 99, a lista de 2020 ou 2023, que a Márcia mencionou, que tem uma lógica de associação, né? A lista B é praticamente o capítulo 2 e o capítulo 3, sendo que, então, a lógica do livro é uma lógica de explorar e ampliar a lógica de associações causais entre determinadas condições e situações de trabalho e determinados adoecimentos, né? Então, esta lógica estruturante do livro na parte 2 e na parte 3 foi mantida e ela tende a crescer, porque assim como a lista foi renovada, atualizada, o livro também. O livro foi escrito durante esse movimento da revisão, ou logo depois da revisão da lista, inclusive a lista nova ajudou a atualizar ou a checar, a fazer uma verificação continuada dos temas que estavam na lista e que estavam no livro. O livro é um retrato da lista, ou ao contrário, a lista ela é espelhada também no livro. Então, estas duas dimensões, chamada parte 2 e parte 3, elas são muito reflexo da lógica estruturante da lista e, portanto, estão em contínua evolução. E eu estou muito satisfeito com ela e com a revisão que se deu, com a ampliação da lista A, que é o nosso capítulo, o nosso bloco 2 ou parte 2 e a ampliação da lista com os adoecimentos, né, que é a terceira parte do livro. No começo, a parte de conceituação também foi reduzida em relação a edições anteriores, desapareceram vários capítulos conceituais no início, mas entraram outros, né? Então, é um processo não podemos ficar apegado ao passado, temos que caminhar, às vezes sob pressão, ou às vezes até contrariados, mas para frente, né? E então esta estruturação é correta, e sendo que na parte quarta ela foi diminuída em função, por exemplo, que havia nas edições anteriores um espaço grande para a higiene ocupacional, para a segurança do trabalho,
para a toxicologia, para a medicina do trabalho propriamente dita, como os grandes campos de atuação da prevenção. A ideia era, não é preciso adoecer pelo trabalho, mas agora ela introduziu outras dimensões importantes, que justamente são respostas possíveis, não só na prevenção, mas na gestão, seja dos fatores de risco, seja na gestão propriamente do adoecimento. Então, assim, a minha avaliação, houve algumas perdas, houve muitos ganhos, e o resultado é muito positivo. E às vezes eu fico um pouco triste porque há temas extremamente importantes que literalmente não houve espaço para eles, como, por exemplo, toda a patologia ambiental, que era de um capítulo inteiro das edições anteriores, com o nosso colega, duas pessoas que estão ativas ainda hoje. Conversei com uma delas, que é o Luiz Augusto Galvão, que está em Washington, foi meu colega também lá, e em outros lugares que nós trabalhamos juntos, outros países, e o professor, o colega Volney Câmara, do Rio de Janeiro. Era um capítulo muito grande e muito bonito. Ele já não coube mais. E deveria caber, acho que vocês vão me perguntar, o Deberto vai me perguntar, o que ficou faltando e quais foram, vamos dizer assim, o que está faltando no livro. Este item, este capítulo está faltando, dessa forma assim, sistematizada, né? Ele está presente em vários momentos, em cases, etc., mas de forma sistematizada ele não está mais. Mas ele pode ser até objeto de um futuro livro, né? E aí pode ser até um novo desafio, porque a tendência de associar a patologia do trabalho com a patologia ambiental é muito forte. Esta é uma crítica e, ao mesmo tempo, uma constatação. Hoje mesmo, eu tive uma reunião grande com o Observatório Internacional da Fiocruz, com o tema da semana. O tema da semana na ONU, em Nova York, e em Genebra, na OIT, foi o calor, aquecimento global e calor atingindo o mundo inteiro, e também a publicação linda que a OIT liberou dia 25 passado sobre calor, estresse térmico e seus impactos sobre a saúde dos trabalhadores, que só vem crescendo no mundo inteiro a preocupação sobre o aquecimento e sobre a superposição do aquecimento global por razões climáticas, mudanças climáticas, com as condições de trabalho, principalmente a céu aberto, que penalizam duplamente, né? Penalizam duplamente os trabalhadores e as trabalhadoras. E essa publicação e esse tema do calor, como um exemplo transversal que não tem fronteiras. O próprio secretário-geral da ONU disse uma frase muito melancólica, disse: uma das poucas coisas que nos une hoje no mundo é o calor. Todos nós sentimos muito calor, o mundo está aquecendo em todos os lugares, inclusive lugares inusitados estão com calor. Ele falou: essa é uma das poucas coisas que nos une hoje. Muito melancólico, porque o mundo está realmente todo desunido e todo fragmentado e todo em guerra e todo segmentado. O calor é uma novidade que une o mundo. Uma tristeza, com certeza, digo eu, mas eu quero dizer, talvez saímos das fronteiras indoors ou dos ambientes mais delimitados, né? Marítimo, isso é claro, em várias outras situações, e offshore e outras, essas fronteiras não existem. Então, essa clareza, vamos dizer assim, de ampliação, ela precisa ser mais destacada, e talvez teremos que ter mais parceiros da área ambiental nas próximas edições, e também destacar que esta é uma construção a ser feita tanto na área ambiental sem fronteiras, como também com outros campos, como são os campos, por exemplo, da organização do trabalho, da sociologia do trabalho, da própria economia política, que são dimensões que esse livro, quarta edição, traz já de forma bastante razoável, mas que tendem a crescer, sobretudo na medida em que nós fomos indo para os determinantes, para a determinação social de toda essa patologia do trabalho e patologia ambiental, tem uma determinação social praticamente única, que é o modelo de crescimento capitalista, que é o que está hoje adoecendo as pessoas do mundo inteiro,
e adoecendo o planeta Terra. Então, é quase que se dissesse assim, o livro nasce bem, nasce atualizado, mas, de certa forma, ele já nasce desatualizado na medida que a velocidade desses câmbios, dessas mudanças, obriga a que daqui um pouco mais tenhamos que reformatar o nosso pensamento e ampliá-lo, e o que é muito bom, porque nós vivemos dessa forma, vivemos com desafios novos, né? E eu fico muito feliz até porque, se eu não estiver por aqui, mas vocês que são mais novos vão estar liderando essa mudança que certamente a quinta edição e outras vão ser obrigadas a correr atrás do prejuízo. Esse é um comentário no momento para dizer assim, estou satisfeito, estou bem, um pouco sentindo falta de conteúdos que não vieram e também sentindo falta de conteúdos que vão precisar vir urgentemente. Eu, da questão, como eu tinha te colocado, eu ia insistir depois que eu vou primeiro ver se a Márcia quer fazer mais algum comentário, já que ela falou que ia precisar sair. Mas eu vou te pedir depois que você comente mais especificamente, se quer comentar alguma coisa, sobre os 3 capítulos que você é autor específico, né, nesse livro, onde você mais se coloca pessoalmente. Mas antes de te devolver essa questão, eu vou só ver com a Márcia se ela quer adiantar alguma questão. Para muito obrigada, né? Eu realmente peço aqui desculpas e licença, quis entrar para prestigiar, mas com limite de tempo, infelizmente, mas eu queria fazer alguns comentários, sim, antes de me retirar e deixar vocês continuarem essa conversa, porque ouvindo o Renê, né, e relembrando as mais de 60 reuniões, eu acho que é fundamental que a gente reconheça o movimento que você fez, Renê, de generosidade, de convidar pessoas para pensar junto com você o livro, generosidade de acolher, inclusive, sugestões que não eram necessariamente as suas iniciais, né? E realmente a generosidade de seguir com o grupo num produto que, como eu sempre digo aqui para os meus alunos, cada escolha também é uma renúncia, né? A gente nunca consegue levar tudo. Então, queria dizer, quando você fala da questão ambiental, eu particularmente fiquei assim, muito tocada, porque era um capítulo que eu era uma entusiasta para que a gente conseguisse levar adiante, e nós não conseguimos, né, dentro dos prazos, alguns impostos impossíveis também, porque é uma obra que passa também por um cronograma de uma editora, e a gente tem um limite também de conseguir inserir. Alguns textos que também não conseguiram chegar a tempo da inclusão. Então, o livro, naturalmente, como todo livro, penso eu, nasce com uma certa incompletude. E o que também faz com que ele se torne absolutamente instigante. Então, quando a gente fala da questão ambiental, eu acho que fica aqui um desafio para nós, para quem nos ouve também, de como é que a gente pode avançar de uma maneira mais aprofundada naquilo que faltou. Mas eu também quero reconhecer o quanto que o livro trouxe, também de uma maneira corajosa, temas que não tinham aparecido anteriormente com essa importância e que hoje, nesse mundo desse capitalismo, e até usando, né, uma expressão de um livro recente que também foi lançado, do capitalismo paradoxante, que tem provocado profundo sofrimento e morte também, a 4ª edição da Patologia do Trabalho conseguiu incluir um capítulo para tratar de suicídio relacionado ao trabalho. E isso não é pouca coisa nesse momento que a gente está. Então, realmente queria reconhecer a sua coragem, a sua generosidade nesse processo todo. Dizer que, para mim, mais do que uma honra, foi... Posso dizer que também foi uma alegria, apesar dos momentos que são duros de trabalho, mas, assim, foi uma alegria ter podido contribuir e, principalmente, trabalhar ao lado de pessoas, assim, tão competentes, tão realmente maravilhosas como você, como o Pará, João e Álvaro. É um presente que a vida nos traz, né? E ler o livro na medida da sua potência,
e pensar que caminhos outros a gente pode trilhar. Acho que o resgate da história que você traz, ele é muito importante. Talvez ele não coubesse realmente como foi uma decisão do grupo num livro que tinha limitações de espaço também, mas a trajetória histórica da qual fundamentalmente você faz parte, ela precisa ser resgatada e aprofundada. Inclusive, digo eu, no momento fundamental de mundo que vivemos e de país, em que é preciso que a gente volte ao passado e às raízes para fazer um balanço crítico de quais são os caminhos que nos trouxeram até hoje e quais são, de fato, os desafios postos nesse novo mundo do trabalho, que, como a gente já colocou, né, vive com essa ambivalência de realmente ter novas tecnologias, né, inovações e novos riscos e agentes e problemas que a gente ainda está aprendendo a estudar. A questão do suicídio, eu acho que ela é um exemplo típico disso, ao mesmo tempo em que a gente luta para que situações adoecedoras, né, e produtoras de morte mesmo, que a gente não conseguiu superar ao longo de décadas, a gente continue nossa luta nisso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o resgate histórico é absolutamente essencial para que a gente faça essa reflexão propositiva, inclusive. Gente, peço desculpas pela saída, mas agradeço esse tempo, essa atenção. Desejo a vocês uma ótima conversa e, assim que eu conseguir me liberar de outros compromissos, quero assistir esse vídeo no site do Fórum AT, Pará. Tá bom? Nós aqui agradecemos e você já sabe que uma continuidade desse processo de conversa vai ser feito com uma tentativa de conversa específica com você, com o Álvaro, com o João, então você não vai escapar. Nem René, tentarei. Beijo amado, viu? René, eu te devolvo a palavra. Obrigado. Então, a minha inserção, como você sabe, eu tenho assim, o livro resgata, ele tem algumas marcas registradas, né? E a minha carreira, a minha trajetória, ela tem algumas características e eu queria me colocar como um doutrinador, um sistematizador, alguém que se aprofunda nos conceitos, que ajuda a estruturar, a organizar o pensamento. Isso talvez venha um pouco da minha extração, vamos dizer, de outras áreas, em outras áreas, onde a sistematização doutrinária é muito importante. Então, o capítulo, eu escrevi 3 capítulos, iria escrever 4, mas conseguimos um autor maravilhoso, melhor do que eu, que era o da determinação social do adoecimento e a centralidade do trabalho, que foi a contribuição maravilhosa do nosso querido amigo Facchini, professor Luiz Augusto Facchini, que eu havia até primeiro proposto para escrevermos juntos, depois, frente à realidade mesmo do pensamento dele, eu devolvi a ele, vamos dizer assim, a liberdade para estruturar da forma como ele quisesse, e saiu um capítulo maravilhoso. Mas um capítulo que os 3 capítulos que eu escrevi, um deles é justamente o dos conceitos de patologia ou adoecimento relacionados ao trabalho e a classificação, sistematização, como eu disse, no meu rigor, assim, de talvez um cacuete de professor, que é a tentativa de doutrinar, ou seja, de organizar o pensamento, organizar, estruturar e, ao mesmo tempo, introduzir ali já sinalizações avançadas de ampliação do conhecimento existente, porque esse campo, por exemplo, da conceituação do adoecimento relacionado ao trabalho, ele tem sido muito judiado, né, por conceituações limitadas, por deformações que vêm da medicina legal, que vêm dos campos, principalmente da área de legislação,
e do encontro da medicina do trabalho com a medicina forense e a medicina de perícias, etc. E eu queria, pelo meu viés de saúde pública, de epidemiologia e de política, queria quebrar um pouco isso, mostrar que é muito mais do que era segundo a norma, né? Tento quebrar as normas e avançar. Então, o capítulo de classificação é um capítulo que deixa aberturas várias para um novo modo de pensar e justamente criticando as classificações restritivas, inclusive a da legislação trabalhista, previdenciária, digo eu, da nossa Lei 8.213, que reduz tudo em acidentes de trabalho, doenças profissionais e chamadas doenças do trabalho. Essa classificação ela estraga muito o nosso olhar, nosso entendimento sobre o alcance do conceito de adoecimento relacionado ao trabalho e da própria patologia do trabalho. Então, essa sistematização doutrinária ela foi expressa no capítulo que eu escrevi, de classificação, que é o capítulo 4, desculpa. Ela reaparece no começo das chamadas novas e antigas causas do adoecimento, também com essa finalidade de colocar as coisas, quer dizer, marcar uma posição conceitual, como se fosse um marco de referência sobre o qual toda essa parte 2 se assenta, ao mesmo tempo, a oportunidade para fazer excursões para além da norma, para além do que é, habitualmente reconhecido. Como eu disse, esse capítulo, que é a introdução ao estudo da nocividade, ele já traz uma sistematização lá no quadro ou tabela logo no início, em que abre-se várias possibilidades diferentes, não convencionais, que sistematizam esse conceito, nocividade, conceito esse que no Brasil não tem guarida. Nós estamos ainda sempre com outros termos e pouco se utiliza esse conceito, e que é muito utilizado, por exemplo, na literatura italiana, principalmente a de origem dos que trabalham com o movimento sindical, particularmente o professor Odoni e outros que foram os introdutores desse tema. Não é, a introdução não é dele, mas a adoção por ele é muito emblemática de que no Brasil a única pessoa que eu ouvi falar de nocividade do trabalho era a professora, a nossa colega Lia Giraldo, que era alguém que utilizava esse termo já como uma senha de que é mais do que a patologia do trabalho, a nocividade, ela tem outras dimensões. E eu exploro esse tema numa combinação de sistematização e de sinalização de que é para ser mais. E também faça essa mesma crítica que Marcia fez do novo e do velho, mostrando que são faces da mesma moeda. O novo é feito do velho. Esta é a grande questão que esse livro traz também. O novo é feito do velho. E o mais novo é feito ainda de mais velho. A construção do novo é feita com todos os escombros do velho para ficar ainda, em vários aspectos, pior. E o novo não vive sem o velho, ou seja, é uma cadeia, uma lógica perversa de que o novo se faz como se olhar de uma forma longitudinal, em algum momento da cadeia produtiva, vamos ter elos de muito velho. Trabalho escravo, por exemplo, trabalho infantil, isso está ficando cada vez mais evidente e cada dia que passa. Então, essa sinalização, de certa forma, marcar a posição de entendimento do próprio título do livro, ficou também no meu capítulo, que tem essa numeração número 10. E o terceiro capítulo, que também foi, de certa forma, introdutório do bloco da parte 4, Princípios Gerais de Prevenção, o capítulo 41, eu também entrei nele pela mesma intenção, sistematizar, marcar a posição doutrinária e conceitual, marco de referência e, sobretudo, sinalizar princípios de prevenção que habitualmente são esquecidos ou que não são valorizados, principalmente na direção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e no campo dos direitos dos trabalhadores, o direito e os princípios, direitos e princípios que hoje são muito valorizados e que também a Sim, né? saúde do trabalhador, a SST, essas coisas que se fala assim,
tem valorizado pouco, está muito apegada à questão técnica, está muito apegada a, sem falar da apegada, no caso do Brasil, às normas. Imagina que é coisa mais atrasada do que isso. As normas regulamentadoras, em sua maioria, estão apegadas a esse conceito limitado. E eu queria, com o capítulo, deixar claro de que nós é uma forma quase de marcar um protesto e dizer assim, ó, nosso entendimento é muito além das normas, ou apesar das normas, tem muito mais do que isso. Então, a escolha desses capítulos é uma escolha que junta um pouco do cacuete de professor com a intenção de marcar posição conceitual, doutrinária, e também de sinalizar, pôr ordem na casa, digamos assim, no sentido conceitual, organizar melhor o pensamento. Foi o que fizemos, por exemplo, com a adoção da lista da classificação de Schilling. Ela é estruturante, ela não é perfeita, ela é muito imperfeita, mas ajuda a estruturar algo que é muito importante com repercussões na prevenção, por exemplo, e com uma sinalização de futuro, né? Sinalização de futuro é onde são adotadas outros princípios, e nesses princípios, e nos que eu já mencionei, e princípios legais e outros conceitos, eles vêm muito do campo ambiental. O direito ambiental está muito mais avançado que o direito do trabalho, e por isso que hoje é uma corrente forte que chama de direito ambiental do trabalho. E quando junta, então, que avançou muito mais do que o direito do trabalho, que, aliás, é muito criticado por ser mais direito realmente do capital e direito empresarial do que propriamente direito do trabalhador, da classe trabalhadora, que é a nossa intenção de trazer no livro. Então, assim, em princípio, Roberto, são escolhas para juntar essas obsessões de estruturar o pensamento e também sinalizar avanços, um momento para marcar posições. Então, foi a escolha desses 3 capítulos. Alguns outros não couberam, né? Que gostaria de ter desenvolvido, mas estou me lembrando agora que edições anteriores, tivemos um capítulo inteiro. A segunda edição foi uma coisa horrorosa por exemplo, de agentes ou fatores da natureza química. Mais de 300 foram selecionados com resumos, e muita gente gostou. Ao mesmo tempo, todo mundo perguntou por que 300 e não 2.000, 5.000, 100.000. Então, já na edição seguinte, abolimos isso e colocamos só um link para as bases, por exemplo, do NIOSH e da EPA e outras bases onde as pessoas podem ir lá, e lá tem milhões de substâncias. Então, isso foi uma das mudanças. Mas ficou faltando muita coisa. Por exemplo, por segmento, né? O livro está estruturado muito na lista, está estruturado muito em CID e, eventualmente, mas falta uma clareza conceitual, por exemplo, da estruturação por profissão, né? CBO e por classificação de atividades econômicas, CNAE, né? As 3 classificações que estruturam o pensamento em patologia do trabalho não foram suficientemente exploradas ou associadas, que é CNAE, CBO e CID. Então, é uma coisa que, em algum momento, queria fazer uma espécie de uma chave, um tipo de um índice remissivo que me permitisse melhorar essa relação entre essas 3 classificações, para facilitar o consulente. Mas vamos para as próximas edições e já celebrar esta como sendo muito boa, um avanço importante. Eu vou te provocar aqui com a leitura do penúltimo parágrafo do prefácio dessa 4ª edição do livro, para que você possa comentar um pouco mais as ideias que estão postas aqui, né? Nós escrevemos aqui: entendemos que a nova edição de Patologia do Trabalho
é ousada quando encara o desafio de tentar reconhecer e lidar com inovações tecnológicas, sociais e de materiais em um mundo de desigualdade que alimenta processos de vulnerabilização de ambientes e de populações trabalhadoras. Em uma sociedade marcada pela globalização, pelo crescimento da economia de serviços, da feminilização, pelo desmonte do Estado e políticas públicas, pela fragilização de sindicatos e por outras mudanças que criam perigos e riscos, cuja abordagem que, para além da retomada da atuação política dos trabalhadores, exige a atuação compromissada e ética dos profissionais de saúde, ancorada em formação, estratégias de educação permanente e compreensão crítica. Em um mundo de informação digital de fácil acesso a novos conhecimentos, o papel dos profissionais cada vez mais é o de fugir das receitas que vendem soluções fáceis e tão frequentes no mercado em momentos como esses. Enfim, cabe ao profissional consciente não apenas saber formular adequadamente os problemas que se propõe a enfrentar. É, é uma mensagem que me cala fundo, né? E eu queria. Eu costumo brincar quando vejo algo assim, dizendo gradei. É meu resumo para a frase. Mas eu queria que você comentasse um pouco a ousadia que tá revelada aqui no parágrafo, né? E, ao mesmo tempo, a esperança, né? O otimismo de que nesses caminhos tantos com tantas muletas aqui indicadas que a gente poderia se apoiar para buscar fazer essa caminhada. Ô, bom, esse texto que você leu, Eudeberto, é um texto que também mexe comigo. Eu salvo engano, ele foi redigido por você, ou foi redigido a várias mãos, mas Várias assim, mãos. várias mãos. Você tem duas e ajudou a dar um corpo muito grande a essas ideias e essa redação. E eu fiquei muito feliz até porque é uma redação extremamente rica, complexa e, vamos assim, permite a nossa primeiro assim, a reflexão, porque é um texto muito denso, como você mencionou, com muitas informações, ao mesmo tempo muitos conceitos, e ao mesmo tempo ele não tem tudo que é complexo, não pode ser reduzido, né? E tem que ter tem vários olhares dos que redigiram, dos que escreveram os capítulos. Por exemplo, dos que escreveram os capítulos. Essa edição tem uma novidade importante, que é o capítulo precioso, que é o capítulo 15, que foi escrito pelo nosso professor, amigo, colega, professor Francisco de Paula Antunes Lima, e pela colega que me convidou, Cíntia, né, professora Cíntia Versioni e Varela, que escreveram sobre o quê? Sobre tecnologia e saúde. Eu nunca tinha visto um capítulo tão lindo e tão bem feito por colegas que são de uma área da engenharia, no caso, que escreveram um capítulo que mexe com todos nós, né? E justamente acho que a riqueza dessa quarta edição e esse parágrafo que você leu tem a ver com parágrafos, ou melhor, capítulos, que foram introduzidos nessa quarta edição, que puxam para esse lado, né? Então, por exemplo, esse capítulo 15 é um capítulo super inovador, uma análise crítica, um viés marxista explícito, intencional, sobre as relações de tecnologia e saúde. Nós não estamos habituados, a maior parte dos profissionais que vai ler esse livro, vai estudar, não tem essa leitura, talvez não tenha essa crítica, não tenha talvez essa compreensão até o momento. E então, introduzir um capítulo dessa qualidade, no capítulo 15, entre outros,
é uma sinalização de que o livro é um convite à reflexão crítica. É uma dimensão que eu queria, respondendo aqui à sua pergunta, Alberto, dizer o que falta muito na nossa formação enquanto profissionais de saúde. Falta muita coisa, mas falta também a visão crítica, a visão política e, portanto, uma visão político-ideológica crítica a até essas ferramentas mais comezinhas, né, mais habituais, que são utilizadas, como, por exemplo, as ferramentas das NRs. E ainda há muitos dos colegas que brigam pelas NRs e estão, inclusive, em litígio e está, eu digo assim, genericamente, as NRs, há algumas que são piores, outras são não tão ruins, mas genericamente são muito ruins. E elas justamente sinalizam de que pensar quadradinho como pensa uma NR, uma norma regulamentadora, é pouco. E o livro, este livro nosso, é um convite à reflexão e à crítica, e dizer assim, se é mais em que sentido? Para que direção? Então, esta edição, a quarta edição, trouxe, a começar, por exemplo, vamos dizer, o próprio capítulo 1, escrito pelo professor Facchini, ele acrescentou algo que eu não, talvez seria incapaz de escrever, que eu escreveria, até cheguei a escrever um texto provisório sobre a determinação social do processo de saúde e doença, mas ele acrescentou e disse, e a centralidade do capital. Ao acrescentar esse subtítulo, no capítulo 1, por exemplo, determinação social e centralidade do trabalho, perdão, centralidade do trabalho, decimal, ele sinalizou uma reflexão que é pouco comum entre nós. A própria centralidade do trabalho, ela não é assim unanimemente aceita, mas entre os que estudam a patologia do trabalho, nós, os profissionais de saúde especialmente, ela é muito, digamos assim, é pouco valorizada e muito, vamos dizer assim, poucas vezes se chama atenção. E o capítulo é uma beleza, porque se alguém ler com sinceridade, coração aberto, e, sobretudo mente aberta, vai perceber que esse capítulo 1 do professor Facchini flui, flui de uma forma natural, né? Para que haja uma compreensão clara sobre o conceito da determinação social, mostrando que na determinação social, que às vezes é chamada de determinantes da saúde, o trabalho tem uma centralidade muito importante que determina todo este processo de adoecimento que nós estamos abordando no restante do livro, no corpo principal do livro. O que eu quero dizer é que o capítulo foi cheio de provocações, de olhares puxados para o lado da política, puxados intencionalmente para o lado da política, para o lado da reflexão crítica. Capítulo 2, por exemplo, que é o trabalho contemporâneo e as transformações no mundo e na organização do trabalho, escrito pela nossa colega professora e amiga Ana Cláudia Moreira Cardoso, é uma socióloga com publicações, livros, tem um livro inteiro sobre a intensificação do trabalho, sobre a questão do tempo do trabalho, as jornadas de trabalho e as pausas, que é uma variável, digamos assim, pouco, pouco valorizada, né? A própria intensificação do trabalho, que permeia vários outros capítulos dessa edição, ela não estava presente nas edições anteriores. Então, eu queria dizer assim, esse trecho que você leu, ele, de certa forma, é uma prestação de contas e uma provocação, dizendo assim: este livro novo acrescenta, ou ele já vem permeado de ideias mais avançadas, que se na edição anterior se falava em calor no trabalho, ou frio no calor, ou máquina, agora nós estamos falando de intensificação do trabalho, que, aliás, é a principal, talvez, explica muito do adoecimento, que é uma bandeira da própria ideologia neoliberal, que precisa da intensificação do trabalho e então a intensificação do trabalho ela passa a ser digamos assim, um determinante, um provocador transversal em todo adoecimento, em todas as formas de adoecimento tem intensificação do trabalho. Não é só Lerdort,
não é só o adoecimento mental, não é só adoecimento de coluna, é toda a lógica da intensificação, que também não é só em aumentar a jornada, e não só aumentar o ritmo, mas é a própria apropriação do saber trabalhador, que está em dimensões que esse livro talvez ainda não se aprofundou, como aquilo que tem sido chamado a captura da subjetividade, ou sequestro da subjetividade, que nós ainda não nos aprofundamos nessa quarta edição, estão associados hoje à intensificação. E a intensificação não é uma variável física mensurável, não é uma variável de organização do trabalho, é uma variável, na verdade, ideológica, que está na raiz do pensamento capitalista. Sempre esteve, e agora mais ainda. Então, que talvez tenha se passado desapercebida nas edições anteriores, ou sem até eu diria, vamos dizer, essa lucidez de denunciar, de dar nome, né, vou dizer aos bois, porque aqui os bois não merecem isso, mas de nominar mais corretamente estas dimensões que habitualmente os profissionais de saúde não se aperceberam, não valorizam, e com frequência têm anticorpos contra termos e conceitos, por exemplo, que vêm do marxismo, como os mencionados em vários capítulos do nosso livro, inclusive com muita visibilidade no capítulo 15 que eu mencionei, sobre tecnologia. Então, eu quero dizer o seguinte, mais uma vez, faltam essas dimensões, o livro é um convite à crítica, ao mesmo tempo, à atuação política. Eu acho que disse isso no meu capítulo lá no final, dos princípios, e se não disse, deve estar escrito lá, no capítulo 41, que nós temos os profissionais de saúde e segurança têm há uma expectativa grande que se tornem agentes políticos de transformação. Não é só técnico, não é a engenharia, não é a medicina, não é a toxicologia, nem a ergonomia da atividade ou outras abordagens, a enfermagem do trabalho. Se não tiver a compreensão sobre a lógica do adoecimento no trabalho, nós vamos ficar tratando o acidentado, vai ficar tratando o doente, não vai conseguir chegar realmente na causa e nas causas das causas. E, portanto, cada vez mais o livro é um convite a abordar as causas das causas, ou a causa das causas. E quando dizemos isso, vamos necessariamente cair no modo de produção capitalista cada vez mais sofisticado e, ao mesmo tempo, mantendo o que há de mais cruel historicamente. Muito bom, René. É, é, essa, essas múltiplas questões, por exemplo, nessa frase que a gente tinha destacado, de certa maneira, uma esperança que a gente manifesta é a de que os profissionais, os leitores do livro, né, mais e mais, naquilo que a gente chamou aqui de atuando de uma forma compromissada, de uma forma ética, eles possam fazer esse salto nessa leitura, né, de pensar numa abordagem que eu gosto muito do conceito de vigilância em saúde, lá do Jair Nilson Paim, onde ele trata essa questão dizendo que são três dimensões: a das consequências, que são os desfechos, a das exposições, que são as situações em que as pessoas estão postas no mundo do trabalho, e dos macrodeterminantes, a das causas, que estão imbricadas, relacionadas, e que uma perspectiva transformadora como essa que você reivindica pede uma atuação nas três dimensões, né? Então, exige para isso não só esse olhar da formação, mas também da compreensão dos fenômenos técnicos, mas, por exemplo, o fenômeno da intensificação é muito interessante ver como que os filósofos que estudam as transformações do mundo relacionadas, por exemplo, à digitalização, eles chamam a atenção para uma intensificação, uma aceleração de processos também na esfera macro social,
nas relações sociais, culturais, no mundo, fora do mundo do trabalho, e elas estão repercutindo, né, incidindo no mundo do trabalho e aumentando a complexidade da situação para a gente, do como pensar, por exemplo, a prevenção, né? Mas muito gostei muito. Eu Mas eu queria. posso completar só, e também essa intensificação, essa aceleração, né? Essa aceleração, ela, além de estar provocando alguns movimentos sociais exatamente de desacelera, não, vai mais devagar, é, que é justamente um outro mundo é possível, né? É a proposta altermundista, um outro mundo é possível, um outro mundo do trabalho é possível. Mas também, até no campo da própria filosofia, você tem autores, por exemplo, que falam hoje de uma sociedade do cansaço, né? Essa é um termo que justamente mostra que os impactos, talvez menos perceptíveis, mas a sociedade do cansaço, que era talvez essencialmente a fadiga, que é aquela descrita na, na época da maquinaria ou dos labores mais primitivos no campo, que davam o direito a depois ter a fadiga, que era vista até como natural, e o tempo de repouso para a recuperação da fadiga, como sendo uma bênção, o intervalo, a pausa, por exemplo, é necessária. Ela mudou totalmente a lógica, né? As pessoas não estão desacelerando, nem tem nem há pausas, na verdade, uma emendação, e ela, então, provoca também impactos que não estão na lista ainda, a sociedade do cansaço, nem o cansaço crônico, o esgotamento e outras formas, hoje, que nem estão classificadas, muito menos na CID, e mesmo até hoje não reconhecidas, né? E o livro é curioso, eu vou até fazer uma menção, porque naquele capítulo da classificação, eu resgato, por exemplo, alguns termos da obra histórica de Engels, por exemplo, descrevendo a, o trabalho, a, a classe trabalhadora, a classe operária inglesa, e ele, então, utiliza termos que nunca foram devidamente apreciados pela literatura médica e alguns dos quais, inclusive, até hoje não estão claramente rotulados, que Engels, que não era profissional de saúde, mas era um ser político atuante, descreveu como, por exemplo, o envelhecimento precoce, como, por exemplo, o que ele chama de produção de estropiados, pessoas que adquirem deformidades estruturais do seu corpo em função do trabalho excessivo, sobretudo o trabalho na adolescência e idades precoces, e como, por exemplo, a redução da expectativa de vida, e outros tantos são. Eu analiso lá, eu descrevo pelo menos umas 8, 10 categorias utilizadas por Engels e que não são até hoje reconhecidas pela classe médica e nenhuma classificação, nenhuma CID da vida. O que quero dizer com isso? Que, de repente, estas descrições feitas por supostos leigos, na verdade, elas têm que ser resgatadas porque elas estão hoje presentes e que o desgaste, uma categoria até hoje mal avaliado, o desgaste mental, que é o título, inclusive, do livro da professora Edith Seligman Silva, várias vezes citado no nosso livro, citada, ela também já participou de capítulos no passado, ela é até hoje um ícone respeitado e respeitada, e queria só dizer o seguinte, esse desgaste mental e trabalho e outras categorias de fadiga, e essa que eu mencionei, do cansaço, elas estão perdidas, mas todos vivenciam e talvez não saibam se expressar. E eu utilizo isso também, às vezes, até na expressão de títulos de teses ou de livros, como, por exemplo, um que eu costumo citar, que é Eu perdi este meu jeito de ser
Perdi o sorriso e o meu jeito de ser. É o título de um livro de depoimento de uma trabalhadora, de uma pesquisadora que analisou impactos das transformações do mundo do trabalho sobre a vida humana. Então, é como se dissesse assim, o campo da patologia do trabalho precisa, o espectro, digamos assim, o alcance, a palavra é alcance, né? Em inglês é o scope, é, tem que avançar, tem que avançar para essas áreas meio cinzentas ainda, do confronto por exemplo, da saúde mental, do sofrimento coletivo, da sociologia do, digamos, da vida e da saúde e também das formas de sofrimento, né? Do sofrimento para adoecimento, do adoecimento para enfermidade, enfermidade para a doença. Então, por enquanto, nós estamos ainda com uma CID, que é doença, mas as categorias precedentes às doenças estão num limbo aí mal conhecido, que eu acabei de exemplificar aqui, um conhecimento, né? De expressões de sofrimento, de adoecimento, de enfermidade e de doença, e depois, naturalmente, de capacidade, morte, e daí para frente. Ede, caminhando para uma conclusão, você já comentou anteriormente, já adiantou uma resposta a uma pergunta que a própria Beth Dias me ajudou a fazer, que era de te perguntar sobre o que você acha que teria ficado faltando, que poderia ser incluído no livro. Você já fez já falou sobre, sobre esses aspectos, mas você tem alguma outra questão, além daquelas que você comentou, que você acha, que você gostaria de comentar ainda, de acrescentar? Pois é, uma boa pergunta, uma boa provocação. Desculpa. Eu classificaria as minhas respostas em três blocos. Vamos dizer assim. Um é o bloco daquilo que já estava em edições anteriores e que não foi contemplada na quarta edição. Por exemplo, posso dar muitos exemplos, mas temos um capítulo inteiro lá, por exemplo, que analisa a classificação internacional de funcionalidades, a CIF, que foi muito bem analisada, um capítulo inteiro por especialista mesmo da CIF, que estava na edição, na terceira edição, que não coube, né? Não cabeu, não coube na quarta edição, para dar um exemplo. Há outros capítulos que estavam presentes em edições anteriores, por exemplo, todo o adoecimento de interiores causado por ambientes internos, ar-condicionado, sistemas de ventilação, a síndrome dos edifícios doentes. Há especialistas no país que estudam esse tema, e na terceira edição estavam lá em capítulos próprios, e outros, sem dúvida, e alguns que se perderam. Então, esse primeiro bloco diz assim, perdas necessárias para reduzir dois volumes em um. Esse é a primeira, é o que faltou. Alguns talvez não sintamos falta, mas eu sinto falta de alguns que se perderam, que nós já tínhamos tido, já tínhamos tido. Segundo, é uma questão que eu atribuo muito ao critério. Nós adotamos um critério autoral, que é ter pessoas que não, o nosso livro não é uma compilação, e não é um apostilão, é um livro profundamente autoral. As pessoas que escreveram, elas entendem daquele assunto, elas publicam, elas pesquisam, não é decoreba copiada de outros lugares, é produção própria ou produção da equipe ou do grupo, onde os autores e autoras estão inseridos. Então, isto significou a valorização dos capítulos que nós temos, mas significou também a, digamos assim, a perda de determinados capítulos que nós, sinceramente, no Brasil, nesse momento, não temos digamos assim, suficiente experiência, vivência, massa crítica
para estar presentes, capítulos mais ampliados. Posso dar exemplos tanto até da própria CID, né? Grupos da CID que não foram suficientemente contemplados. Se imaginar, por exemplo, o próprio aparelho digestivo, nós temos um capítulo muito rico sobre doenças hepáticas, o fígado, né? Mas o capítulo de doenças digestivas, como se costuma dizer, brincando, que o digestivo começa na boca e termina no ânus, e então tem muita coisa que não foi contemplada, esôfago, estômago, vias biliares e intestino, e que não foi contemplado porque, sinceramente, nós não conseguimos identificar, talvez por ignorância nossa, autores que trabalham com esses temas, por exemplo, se tomarmos a CID como uma referência, tanto na lista quanto no livro. Há outros capítulos que também ficaram, vamos dizer assim, passados muito correndo por cima, como a própria patologia renal, que ficou um pouco rápido demais, e outras que nós, então, a endócrino, que poderiam ter sido mais aprofundadas, mas é por falta de autoral, de encontrarmos as pessoas certas que possam escrever e assinar com vivência, com experiência, com contribuições próprias suas ou de suas equipes. O terceiro é muito de futuro. Isso que nós acabamos de falar agora há pouco, sobre direcionamentos do adoecimento relacionado ao trabalho. Eu confesso que eu espero, né, gostaria de contribuir, inclusive, que cada vez mais nós fôssemos incluíssemos, ou poderíamos ter incluído, e talvez incluiremos em futuras edições, mais contribuições de outras áreas que analisam o bem-estar, analisam a felicidade, analisam a saúde nas suas dimensões, por exemplo, o campo da saúde mental, próprios campos das ciências sociais, de um modo geral. Se nós virmos as publicações em ciências sociais, e eu fiz essa lista na proposta que eu fiz de trabalho para o IEA, nós vamos ter ali ligados, por exemplo, à subjetividade, a, a subjetividade, avaliação, talvez em equipes com assistentes sociais, temos pouca presença de profissionais de assistências sociais, de profissionais de fisioterapia, profissionais de outros campos da saúde, que nós ainda não englobamos, não trouxemos, e, portanto, determinadas expressões de sofrimento, de adoecimento e até de morte, elas não foram suficientemente contempladas, não têm sido contempladas por uma certa imaturidade nossa, ou falta de evidências assim, mas, vamos dizer, temos os autores, temos as pessoas, temos as contribuições. Então, assim, eu acredito que para o futuro o livro vai ficar cada vez mais para o lado, do lado das ciências sociais, ciências políticas e de expressões de sofrimento populacional, né, que incluem os próprios efeitos da precarização do trabalho. Por exemplo, já tivemos, e merecia ter, um grande capítulo sobre a patologia do desemprego, ou da falta de trabalho, ou seja, temos um elogio ao trabalho no último capítulo do livro, mas faltou um capítulo sobre os grandes danos da pobreza sobre a vida dos trabalhadores, sobretudo desemprego, as doenças do desemprego, que, aliás, há muito tempo a OIT e a OMS já vem trabalhando, e há grupos importantes no mundo trabalhando com o perfil de adoecimento de pessoas que estão desempregadas, né? O outro também, que é o que faltou, o adoecimento, por exemplo, dos aposentados, ou dos que saíram precocemente do trabalho, ou que estão, chamaria uma categoria hoje, um limbo de ex-pintor, ex-trabalhador, e que ficou num limbo de muita gente qualificada, e que, por uma razão ou por outra, hoje vive do passado, mas assim tem potencial
de produtividade, quer dizer, para si próprio, não só no sentido do capital, mas no sentido de se sentir útil e inserido, né? Então, assim, são campos de futuro. Já falei também da questão ambiental, que faltou, e que pode ser não só um capítulo, mas uma sessão inteira, que são os que faltam, que eu chamaria olhando para o futuro, nas fronteiras com as ciências sociais e políticas, na fronteira com as ciências ambientais e em campos, talvez, ligado mais a, digamos, a própria existência das pessoas, um campo que chamaria das fronteiras com a filosofia, a existência e a própria realização das pessoas enquanto ser humano, de alguma forma também vinculados ou desvinculados ao trabalho. Quando o capítulo 1 fala que centralidade do trabalho, é como se tivesse que dizer, e depois do trabalho? Ou depois, que é uma tese, por exemplo, que o nosso colega de Rio Claro, meu amigo e colega José Luiz Riani Costa, ele trabalha com essa vertente, e depois do trabalho. Quem é você? Quem é você hoje, como após ter trabalhado 30, 40, 50, 60 anos? Então, ficou faltando esse pedacinho também do pós-trabalho, eh, mostrando que já temos material suficiente para pensar numa quinta edição, que vocês vão tocar, porque eu estou considerando essa quarta edição como uma transição eh, para uma transição intergeracional, né? Eu acho que eu disse isso em algum momento, mas foi intencional ter convidado pessoas como você, Márcia, João e Álvaro. Álvaro está mais perto da minha idade, você quase, mas Márcia e João, e principalmente João, são jovenzinhos, então é como se fosse assim, foi uma estratégia de que o livro continue comigo, semigo, apesar de mim, e possa, então, abordar crescentemente se é verdade da centralidade, se o capítulo 1 é verdade, determinação social e a centralidade do trabalho, ele deverá, creio que, ir para muito além dos ambientes de trabalho. Ele vai impregnar a sociedade para o bem ou para o mal, mas, assim, falta abordar esta impregnação da obsessiva pelo trabalho na sociedade, e eu diria, e hoje os questionamentos, né? Trabalhar menos, trabalhar 5 dias, 4 dias por semana, jornadas de 4 horas, 6 horas, e outras abordagens que eu chamaria utópicas, né? Utópicas, mas que são bandeiras do altermundismo. Outro mundo é possível, e que inclui a redução e inclui várias outras transformações da própria atual centralidade do trabalho, que é responsável, quem sabe, por muito adoecimento, mas conforme o professor Ricardo Antunes, por exemplo, é lá que as pessoas se organizam, estruturam e vão lutar, ou seja, uma estratégia de luta, trabalho como estratégia de aglutinar as pessoas e de viabilizar a sua luta dentro de uma estrutura capitalista. E depois, pós-capitalista, ou pós-trabalho, e até frente às novas tecnologias, talvez até pela grande falta de trabalho, né? Falta de emprego, pelo menos, né? Talvez não de trabalho. Então, essas reflexões, Roberto, e quem está me ouvindo, elas mostram apenas, assim, são um pedaço das inquietudes que nos agitam, para dizer assim, patologia do trabalho não chegou uma quinta, uma quarta edição, mas ele não acaba nunca. Isso aí é que nem a Hidra lá, como é que chama? A luta contra a medusa, porque você corta um braço, às vezes surgem dois. Então, é essa inquietude que eu gostaria de deixar claro, de que nós estamos com esse compromisso com a inquietude, e não estamos acomodados dizendo que coisa, chegamos a um lugar maravilhoso que é a quarta edição. Quer dizer assim, chegamos a um patamar bom, que é a quarta edição, mas estamos super inquietos
com a necessidade de continuar refletindo e produzindo para frente. Eu vou te pedir umas palavras finais, em que você, ao mesmo tempo que se despede, possa comentar, por exemplo, olha, a pessoa que ainda não comprou, não adquiriu o livro, o interessado no livro, onde pode adquirir seu exemplar? Como é que está a distribuição do livro? Que informações você tem sobre a distribuição hoje no Brasil? A compra via site da própria editora? E, é, é, ao mesmo tempo, assim, houve já um primeiro lançamento no Congresso da Associação Paulista de Medicina do Trabalho aqui, foi um sucesso aqui em São Paulo, né? Lá em São Paulo, eu estou falando aqui porque eu estou no estado de São Paulo, mas se você tem notícias de próximos lançamentos, e suas palavras finais para a gente finalizar aqui. Fique à Bom, vontade. é uma grande, como se costuma dizer, toda uma cadeia, né? Os autores precisam dos editores, os editores precisam dos autores, os editores precisam dos leitores, os leitores precisam de que se produzam obras, então só haverá sucesso se o livro for chegar na mão e no coração e na mente das pessoas a quem queremos alcançar, e já perdemos hoje a noção de todos os públicos-alvo, obviamente para os principais, o público principal, o público-alvo, são os profissionais de saúde e segurança, são as lideranças sindicais, são os que estão hoje no sistema de saúde, sistema único de saúde, no SUS, na atenção básica. Eu diria até não há limites, todos precisam ter, de alguma forma, ser mexidos por esta obra. Talvez não todos possam comprar. Falando em comprar, queria lembrar que essa versão que nós estamos com ela na mão, literalmente, é a versão impressa. Consta que daqui uns meses mais, eu digo consta porque não ficou muito claro, mas a editora nós já assinamos a liberação no nosso contrato inicial para uma edição de versão digital, e que isso certamente só não está sendo lançado agora para não competir com a própria versão impressa, mas eu tenho notícias de que em 4, 5 meses vai haver a liberação da versão digital, que hoje só está autorizada para os que trabalharam no livro, que não receberam o livro impresso, creio que já receberam, a versão digital. Então, assim, há duas possibilidades. A imediata é o livro impresso. E eu soube também, porque há uma intencional distância entre nós, os autores e organizadores, com a área comercial da editora. Nós não temos envolvimento, não, nós não vendemos livro. Há colegas que produzem, escrevem e vendem. Nós não vendemos livro, mas quem vende é a editora Ateneu. Eu saiba, ela está em promoção ainda, com um preço muito assim, diferenciado, né? Menos caro, né? Porque não é barato, é menos caro, e é o site. O site tem que abrir Editora Ateneu, e são feitas encomendas pelo site, entrega rápida, preços bons, inclusive parcelados por cartão, etc. Os colegas livreiros e livreiras estão aí tentando entrar no pedaço, mas eles já estão com perda, porque há uma porcentagem, uma comissão importante, que são dos livreiros, que são intermediários. Eles também vivem, a cadeia completa inclui os livreiros. No passado, eles eram essenciais. Hoje, com as encomendas online, já os livreiros perderam, infelizmente, mercado e atividade, a necessidade deles nesse elo. Então, eu quero dizer o seguinte: no momento é ir ao site da editora Ateneu, encomendar, e sem intermediação de livreiros, oliveiras e livrarias.
Gostaria muito de ver em todas as livrarias, mas até a livraria também está em extinção. Então, hoje é pelo site da Ateneu a melhor forma de encomendar o seu livro. Não, não haverá, até por essa razão que eu mencionei, há pouca visibilidade para lançamentos propriamente de livros com intermediação de livrarias, a patrocínio de livrarias, etc. Nós provavelmente estaremos presentes em alguns eventos de visibilidade, anúncio do livro, possivelmente estar em Botucatu, a Márcia Bandini tem tentado fazer isso também em Campinas, há a possibilidade de estar em Belo Horizonte, do Congresso da ANANT, e em outros lugares, Salvador quer que se faça ali também, mas, na verdade, ela é mais um evento de celebração do livro, porque localmente a venda local ela hoje tem competição institucional da própria editora, que com isso também se livra da comissão de normalmente 30%, às vezes 40% da intermediação de livrarias ou livreiros. Então, é uma forma de bypass e uma forma de atravessamento e também, de certa forma, destruição de uma cultura de livrarias, uma cultura de livreiros, uma cultura de onde você vai lá na estante, como eu faço, já fiz essa semana minha visita a uma livraria excelente e normalmente compro, mas o Hilleberto é outro aficionado em comprar livros, mas isso está meio em extinção de ir na livraria. Hoje é quase tudo feito online. Eu agradeço, Hildeberto, por essa oportunidade maravilhosa de conversar com você, um pouco também com a Márcia Bandini, que esteve aqui, e se continuarmos a conversa com outros interlocutores, colegas, enfim. E vou dizer que o livro é um bom pretexto para nós continuarmos nossas conversas. Ele é, assim como o livro é quase inesgotável na sua riqueza de conteúdos, ele também é um bom assunto para reflexões, debates e cultura, eu diria assim, aperfeiçoamento dos nossos diálogos em defesa da vida e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, né? O livro é um bom pretexto e, de certa forma, até uma espécie de guia para que esses debates sejam cada vez mais qualificados e cada vez mais também atraentes, né? Que não seja só a repetição de normas e decretos, mas sejam momentos de análise e avaliação crítica e de construção crítica do conhecimento em ação de defesa. Né, eu que te agradeço a gentileza dessa conversa, né? Te deixar à disposição esse espaço também, se quiser voltar a falar sobre algum outro aspecto, só me dá um cutucão, que sob pressão eu negocio. Quando a pressão é legítima, eu negocio, né? E agradecer muito, dizer que a gente vai fazer uma edição dessa conversa para poder, então, iniciar uma divulgação. Eu espero que dentro de, no máximo, uma semana a gente já esteja divulgando. E espero também ter a possibilidade de gravar conversas com os colegas Álvaro, João, Márcia, para também comentar mais sobre a participação deles na construção da obra e divulgando aqui. E a gente vai se vendo. Ó, boa tarde, tudo de bom. Muito obrigado, boa Muito obrigado. tarde por enquanto e um grande abraço. Obrigado para. Quero deixar registrado, se ainda couber, que a sua participação no livro não foi apenas como um organizador associado, foi uma grande parceria intelectual e afetuosa, afetiva também, mas, sobretudo, intelectual e também técnico-científica, em que eu vamos dizer assim, me alimentei, me renovei muito com você. Você foi e continua sendo um grande colega, um grande parceiro e é a pessoa que eu admiro muito, em todas as dimensões, incluindo a dimensão editorial e autoral desta obra que só saiu em função de pessoas como você. Eu valorizo e respeito e agradeço. Eu que agradeço, foi
uma experiência muito rica. Para mim, assim, aprendi muito e só aumentou a admiração, o respeito que tenho pela, pela contribuição intelectual sua e dos demais colegas, do Álvaro, o João, a Márcia. Muito legal. Obrigado.